Fala pessoal, começando o episódio número 2 do Inversão de Jogada para falar sobre a dança das cadeiras, os técnicos na Premier League. Caiu o Rubem Amorim, caiu o Enzo Maresca, também para falar da briga pelo título, o empate com o Chelsea do Manchester City em casa e a vitória do Arsenal fora de casa contra o Bournemouth. Parece que o Arsenal realmente está no seu momento de campeão. E por fim, a gente vai falar do Liverpool, uma atuação um pouco discreta, um empate no final, com um gol à la Puskás, poderia se dizer, do Reed, do Lapuscas, Fulham. com certeza. É, e os destaques finais dessa rodada, da 20ª rodada, primeira rodada de 2026. Uma rodada que começou, um ano, na verdade, que começou com técnicos caindo. Que belo presente de ano novo para o Enzo Maresca, por exemplo, que foi demitido pelo Chelsea. Após alguns meses depois de ter ganhado o Mundial de Clubes, o Enzo Maresca caiu no Chelsea. Mais uma vez o Chelsea vai recomeçar um projeto, mais uma vez o Chelsea vai tentar se reestruturar a partir de uma mudança de técnico, que é um jeito que o Chelsea encontrou de também ganhar títulos, por que não? Porque com os É, seus títulos de Champions League foram assim. Mas o Enzo Maresca chega ao final do seu ciclo no Chelsea depois de 92 partidas, 55 vitórias, 16 empates, 21 derrotas e dois títulos. Uma Conference League, que era quase obrigação, digamos assim, o Chelsea é, ganhar aquela é. Conference, é. mas um surpreendente Mundial de Clubes com uma atuação muito sólida na final contra o PSG e, apesar de ter recebido o último prêmio individual, o Maresca de técnico do mês, em novembro, ele agora é demitido. Diego, o que que tu acha desse Chelsea que, apesar das boas atuações, não tão brilhantes do Chelsea, mas apesar de boas atuações, o Chelsea mais uma vez troca o seu comando, começa do zero. E quem é que vai querer pegar essa barca que parece um projeto esportivo ok, mas um projeto econômico muito mais forte? Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. Esse nosso segundo episódio. Cara, eu acho assim, o trabalho do Maresca, ele é o melhor trabalho, talvez, dessa gestão, dessa nova gestão do Chelsea. Já não é tão nova, né? Se a gente pegar o primeiro título da Liga dos Campeões que tu mencionou, do Chelsea, que já tem uma troca de treinador, era com o Abramovich. Que já era uma gestão assim que para os padrões da Premier League já tinha muita troca de treinador. Assim, pro padrão da liga, pro padrão que a gente está acostumado, já era um manager, vamos dizer assim, um dono de clube com pouca paciência. Mas o que veio depois é ainda mais. Se não me engano, são 8 treinadores, ou uma coisa assim, nos últimos 4 anos. Em toda essa gestão, é muita coisa, assim. Dá para ver que o Chelsea é um pouco não sabe muito bem o que quer, né? Contrata muito, gasta muito, tem muito dinheiro, mas não tem uma direção esportiva, um horizonte muito claro, assim, do que o clube quer, assim. Dentre esses últimos treinadores, eu acho que o Maresca foi o melhor. Ele é um treinador ascendente, né? Ele trabalhou com o Guardiola, já começa, se não me engano, no City. E eu acho que o trabalho dele, assim, apesar das instabilidades, era bom, né? Ele ganhou 2 títulos, ele levou o Chelsea de volta agora para a Liga dos Campeões, a disputar a Liga dos Campeões não tá indo muito bem, mas assim, eu acho que era um trabalho que, diferentemente do Rubem Amorim, que a gente vai falar depois, era um trabalho que tinha um horizonte, assim, tinha um progresso. Sim, Apesar das expectativas no Chelsea serem muito altas, por causa do investimento ser muito alto. São jogadores muito caros. Eu acho que o elenco é bom, assim, tem qualidade. Não é um elenco tão desequilibrado como já foi nos últimos anos. Eu acho que se você pegar as gestões anteriores, nos últimos anos, nos primeiros anos dessa nova gestão, ali no início dessa década, o Chelsea montou uns elencos muito congestionados de talentos, muito mal distribuídos, e não é o caso de agora. Eu acho que o Maresca estava no caminho, apesar das instabilidades. Foi muito. Para mim, foi inesperado, assim. Apesar dele ter já dado os indícios de problemas de relacionamento. Não faz muito tempo ele deu declarações em entrevistas, dizendo que ele não tinha o respaldo que ele queria, alguma coisa assim. Então, assim, eu achei surpreendente, eu acho ruim pro Chelsea
E acho ruim para a liga também esse tipo de prática está sendo cada vez mais implementada dentro do campeonato, assim. Porque eu acho que é uma coisa boa, é um hábito, uma cultura boa do campeonato inglês, você ter continuidade para os treinadores. Parece que está acontecendo uma espécie de brasilianização do campeonato inglês, né? Já tem as reclamações de calendário. Agora as mudanças de treinador. Daqui a pouco vai começar os problemas no gramado. É a única coisa que falta. Um gramado sintético, sabe? É a única coisa que falta. Porque os outros problemas já tem, né? Sim. Eu lembro que tu tinha comentado do Enzo Maresca ter dado essa entrevista e tu comentou isso uma semana antes, basicamente, dele ser demitido justamente por problemas que são problemas de relação, problemas de gestão, que é mais ou menos o que levou o Amorim também a ser demitido, apesar do desempenho não ser tão bom, mas o Enzo Maresca, ele realmente parecia, eu não conhecia o trabalho dele antes ali, não acompanhei o Leicester, mas depois que ele chega no Chelsea, ele implementa um estilo de jogo no Chelsea que faz o Chelsea jogar muito bem. Tem o Cole Palmer também, que despertou naquela Sim, temporada. Agora tem o Estevam, que apesar de ser um garoto chegando de uma liga brasileira, eu acho que o Estevam joga bastante com ele, né? Então pode ter um é, impacto nisso. O Estevam, sim, dependendo do treinador, jogar um pouco menos ou um pouco mais. é, Mas Andrei Santos também voltou para o Chelsea nessa temporada. E quem é o principal cotado para assumir essa vaga do Chelsea é o Liam Rosenior, que é o técnico que está no Strasbourg, ou seja, a filial do Chelsea na França, e que vai receber aí, de certa forma, um upgrade na carreira. Ele vai ser promovido na empresa, assumindo o Chelsea. É onde estão as principais notícias. Para o Andrei Santos pode ser bom, porque ele já trabalhava com o André Santos lá no Strasbourg. Pode jogar bem, que também o André Santos entrou muito bem no jogo contra o Manchester City, entrou mas bem, é, entrou bem. mas é de novo um recomeço, né? Um recomeço com uma aposta muito grande. O Maresca, querendo ou não, ele era uma aposta muito grande. O Graham Potter também foi uma aposta muito grande. Acho que o Lampard Lampard, em foi uma aposta certa grande também. medida, que não correspondeu, apesar de estar bem agora no Coventry City ali Sim, na Championship. Mas é, de novo, um recomeço, uma aposta muito grande, mas para um projeto que talvez o técnico ele não tenha o projeto na mão. O técnico ele não tenha sim, talvez tanta deliberação de tu escolher quem vai ser os atletas que vão chegar, quem que vai ficar. E eu acho que era isso que incomodava o Enzo Maresca. E de certa forma o Enzo Maresca ele meio que comprou essa briga assim, né? Ele foi bem enfático. Eu acho que ele as notícias que se dão é que foi um acordo de ambas as partes. Então da parte dele também ocorreu de sair do Chelsea, que seria o melhor, e também porque ele é cotado, principalmente no Manchester City, né, como um sim. sucessor do Guardiola. O que pode ser, como pode também não ser, porque o Guardiola ele tem mais um ano de contrato até final de 2027, nada indica de que ele vá sair no final dessa temporada, então o Enzo Maresca também pode ter dado um tiro no pé. Porém, pode não ter dado um tiro no pé, porque ele também, na minha visão, é uma das principais peças para repor o Rubem Amorim, que caiu do Manchester United também. Sim. Se o Maresca foi o técnico do mês de novembro e foi demitido, o técnico do mês da Premier League de outubro, o Rubem Amorim, também caiu. Os Ou últimos dois seja, demitidos. se cuidem, cuide-se o Unai Emery, O cuide-se Nair. Eu, e eu acho que são casos, apesar das semelhanças, assim, de serem trabalhos muito instáveis, eu acho que tem diferenças consideráveis aí. Acho que a principal diferença é de que o elenco do Manchester United é muito inferior ao elenco do Chelsea. Eu acho que a bagunça institucional do United é maior que a bagunça do Chelsea. Talvez porque o Chelsea tem mais dinheiro, não sei se tem, mas pelo menos parece investir melhor, colocar melhor o seu dinheiro para montagem do elenco, assim. Eu acho que, ainda falando sobre o Chelsea, eu acho assim, se você for olhar mesmo a gestão anterior do Abramovich, que foi a grande gestão do Chelsea, a mais vencedora, os treinadores que deram certo no Chelsea, que venceram grandes títulos e que são a mais adorados até hoje, são treinadores que não têm o perfil do Maresca. Em que sentido? Eles não têm esse perfil de serem managers, treinadores que escolhem a dedo cada uma dessas contratações e tem o seu modelo e precisam de anos de trabalho e vão montar, né, a sua grande imagem e semelhança no time. Não é esse tipo de treinador normalmente que deu muito certo no Chelsea. O Mourinho tirando o não tem esse perfil. Mourinho, O eu Mourinho, acho que o assim, Mourinho tem.
eu acho que o Mourinho tem um perfil mais um treinador que trabalha com as peças que ele tem, né? Organiza ali as peças que ele tem, dadas as circunstâncias que ele tem. Claro que ele indica contratações também. Aquele Chelsea dele que tinha vários jogadores portugueses, enfim. E era um cara de muito relacionamento com seus jogadores. Mas ele tem um perfil de ser mais um administrador dos recursos que ele tem do que um cara que faz grandes projetos. Depois o Ancelotti, também, muito vencedor no Chelsea, ganhando uma Premier League no Chelsea, também tem esse perfil. E depois, se a gente puxar lá na frente, tem o Conte, também com esse perfil, um cara de administrar os recursos que ele tem, né, de se lidar bem com grandes estrelas. Essa é outra característica de todos esses treinadores, lidam bem com jogadores pesados, jogadores de nome. E depois o Tuchel, que vence a Champions League. Então, assim, são treinadores que lidam bem com estrelas, lidam bem com jogadores pesados e que lidam ali com os recursos que eles têm. Eu acho que, sim, se a gente for pensar por que seria melhor para o Chelsea no momento, e futuramente seria um treinador nesse perfil. Porque realmente, assim como tu falou, a gestão do Chelsea, tanto essa quanto a anterior, são gestões que gastam muito e que não tem uma visão clara, assim, esportiva, de, nós queremos jogar assim, nós queremos essa. Gasta muito e quer ganhar. A filosofia do Chelsea é essa, é ganhar. Entendeu? Então, assim, eu não conheço o trabalho desse treinador aí, que o Chelsea tem, que é o mais provável de assumir. O nome que eu tinha pensado, e que eu imaginei que eles poderiam ir atrás, é o Cesc Fábregas, que tá bem lá no Como da Itália, e o torcedor gosta dele também. Mas, de qualquer maneira, eu acho que no momento, apenas um treinador nesse perfil iria aceitar mesmo. Eu vi o pessoal falar no Unai Emery. Gente, não tem a menor chance do Unai Emery pegar o Chelsea agora, no meio do ano, bem lá no Aston Villa. Seria loucura se ele fizesse isso, seria loucura, né? Dele, no caso. Sim, não vejo muito perfil. Eram poucos técnicos que eu via pro Chelsea, o Oliver Glasner do Crystal Palace também, mas tudo bem que o Chelsea ainda tem uma estabilidade um pouquinho melhor do que o United, que também é um lugar que está com um emprego vago, mas não me parece. Eu acho que foram pelo caminho mais óbvio. Mas eu acho que essa questão da diferença no futebol inglês, do manager, daquele cara que gestiona também, da diferença do coach, que é o cara que é só do campo e bola. Sim, Nós temos o Klopp, o Mourinho. Eu acredito, eu entendo também que a gestão do Abramovich dava mais abertura para esse tipo de manager, ou seja, dos caras que sim, geriam mais. Eu via mais o Mourinho nessa maneira. Até tem repercutido bastante agora nas redes sociais uma fala do Mourinho de que quando precisava de um homem-gol, ele falou: ó, Didier Drogba, é ele, sim, Abramovich paga e deu. sim. Então, ele Mr. Abramovich. são são técnicos que têm mais o dedo, assim, de contratar jogadores. E o Antônio Sim, Conte, eu sim, também acho que tem esse perfil mais manager, porque justamente qual é a briga do Conte pelos clubes que ele passa? A questão de renovação de contrato depois de uma temporada, se seguindo de mais contratações, porque ele sim, faz o time dele. E no Tottenham, por exemplo, foi onde ele não teve jogadores, onde a diretoria não quis trazer. Trouxe o Perisic, que ele levava para tudo quanto é lado, mas não quis dar sim, mais jogadores para ele, e ele saiu. Ele quer time para competir. E eu acho que essa nova gestão do Chelsea ela não está muito preocupada em dar esse aval para os técnicos. O que, por um lado, é interessante, porque tu não fica na mão de um técnico, mas por outro lado, tu gera esses atritos, né? Tu sugere um jogador, aí a diretoria não quer esse jogador, te dá outras propostas. O Chelsea contrata muitos jovens, então, assim, há sim. deficiências também no próprio Chelsea que a gente visivelmente enxerga, tanto num centroavante mais de peso, agora o João Pedro vem jogando bem, mas um bom goleiro, um É, ponta, goleiro. talvez um outro ponta mais de qualidade. Então, é um time que tem alguns recursos, mas num perfil muito mais de negócio do que de futebol. Acho que o Maresca ele Sim, queria ter mais esse, ele queria montar um time para vencer, para ganhar. Até porque eu acho que ele via que o Chelsea tinha esse perfil e esse potencial, mas que faltavam algumas peças e talvez não seja um desejo da diretoria. Por um lado, é, isso é bom, mas por outro, né, o Manchester United é um time que parece dar um aval para os técnicos contratarem, porque por Ten Hag fizeram isso, deram muitos sim, jogadores para o Ten Hag. E aí sim. demitiram o Ten Hag e tem jogadores até hoje lá. O Amorim também, deram jogadores que talvez o Amorim apreciava. E agora vai ficar lá. E qual o próximo técnico que vai entrar? Foi uma demissão um pouco surpreendente, assim, né? Porque ele não vinha mal.
os resultados do United não são tão ruins, assim, perto do que foi a temporada passada, né? Realmente, eu acho que tem essa diferença, assim. Realmente, o Mourinho, acho que principalmente nos anos 2000, ele era tido até como até a imagem do treinador, que é o manager, né? Assim, aquela coisa meio o Luxemburgo, Luxemburgo português, europeu da época, né? Porque o Luxemburgo falava na época que ele era manager. Mas, assim, e o Conte também, assim, só que o que eu quis dizer, assim, na diferença, por exemplo, em relação ao Maresca, é que eu acho que tanto o Mourinho quanto o Conte, eles são treinadores que, tudo bem, por mais que eles queiram contratações de jogadores no perfil é, que eles gostam, este perfil, especificamente, não é um perfil tão circunscrito a um modelo de jogo específico. São jogadores, às vezes, de qualidade, são jogadores, assim, com algum tipo de valência técnica que eles admiram, mas são treinadores, eu acho que mais propícios a lidarem com elencos carregados de jogadores pesados e jogadores que eles não trouxeram, ainda que eles peçam treinadores. Quando olha para o perfil de um treinador como o Maresca, que me parece vir muito nessa escola do Guardiola, também é o caso do Arteta, eu acho, são treinadores que eles modelam, assim, não apenas as qualidades técnicas que eles querem de cada um dos jogadores, mas todo o perfil do time, o perfil conjunto do time, do clube, talvez. O Guardiola muda o gramado do CT, sabe? É um outro tipo, eu acho, assim, de trabalho conjunto, assim. E nisso eu acho que é muito difícil de fazer valer no Chelsea, assim. Acho que pro Maresca, por outro lado, foi um bom negócio, eu acho, essa demissão dele. Ele sai por cima. Ele sai Assim, por não cima. tão por cima, não saiu campeão, mas assim, ele sai como um nome forte no mercado. Essa saída do Amorim, não sei, mas me parece que tem muito a ver com a saída do Maresca. Assim, me Do... parece assim, que uma tá ligada com a outra. Muito provavelmente o United vai tentar uma dessas. O que eu não sei se seria bom tanto para o Manchester quanto para o United. Assim, quando tem perfil, são perfis de treinadores bem diferentes. O problema do United é muito elenco. O elenco é muito fraco, muito empobrecido, assim, muito desequilibrado. A defesa é muito fraca. Você não tem um centroavante. Você tem basicamente dois jogadores criativos numa idade boa, que é o Mason Mount e o Matheus Cunha. Os outros ou são muito novos ou tem, simplesmente não tem. Você tem o Dorcu, que é muito novo. Tem o Zirkzee lá, que também é muito novo. É, o centroavante é aquele o Sesko, que é fraco, muito fraco. Então, assim, acho que falta elenco no United, né? Independente do treinador que eles trouxerem agora, o treinador vai ter muito pouco recurso para trabalhar nesse time Sim. sei lá, para conseguir o quê? Uma vaga europeia? Porque o objetivo é esse, né? Não vai É. tentar ganhar a Premier League. E no United não é uma questão de falta de dinheiro, é um elenco fraco, mas que gasta bastante, né? Tem 3 jogadores no top 10 dos mais caros na janela de verão de 2025. O Matheus Cunha, que custou 72 milhões de euros, o Pô, Embelmo, é que caro custou pro Matheus Cunha, hein? 75 milhões de euros, e o Chesco, que custou 76 milhões de euros. Ou seja, dos 10 jogadores mais caros da última janela, 3 foram para o United, 3 jogadores que são questionáveis, a sua qualidade, não são jogadores que chegam e correspondem, e que fizeram com isso, assim, o Rubem Amorim também, entregar em 63 partidas, 24 vitórias, 18 empates e 21 derrotas, mas amargar uma 15ª colocação na última Premier League, e um vexame também, uma eliminação na Copa da Liga Inglesa, nas quartas, para o Grimstad da quarta Sim. divisão. Ou seja, o que não é uma novidade. Clubes em É, crise caem para esses clubes pequenos, mas no contexto da obra se entregou muito pouco. E a diretoria, talvez, do United não entenda que gastou muito para montar um time para o Amorim que não está entregando, mas gasta de uma forma muito estranha. É aquela questão da falta de identidade, assim, tu gasta muito dinheiro em jogadores que não correspondem, que ainda não deram esse passo na carreira de um clube maior, não se sim. provaram e que precisam se provar num ambiente que é completamente catastrófico, que é o United. É um cemitério de jogadores. Todo mundo que sai de lá vai bem e todo mundo que vai para lá acaba decaindo. Alguns casos que são exceções, mas também trouxe o Ugarte por 51 milhões, o Delite, então são muitas contratações
que não dão um perfil. Cada técnico tenta dar um perfil muito da sua cara. O Ten Hag tentou dar essa cara para o United, foi muito mal. O Ruben Amorim também. Eu não sei exatamente o que que o United precisa. Se é mais uma aposta ou trazer alguém de um perfil diferente, né? Agora vão Eu acho que começar a se especular um pouquinho, né? De quem poderia assumir o United. Eu vejo poucos nomes, na verdade, como bons olhos, porque é um vespeiro, realmente. Poucas é, pessoas vão querer sair dos seus clubes para ir para o United, as que estiverem empregadas, e as que não estão empregadas são poucas treinadores que eu vejo assim que encarariam essa batalha aí pela frente de reerguer o United. eu acho que o United ele tem um grande vácuo de liderança. Faz muita falta liderança, não tem liderança. Então, todos os treinadores, quase todos, tirando o Mourinho, todos os treinadores que vieram pós Ferguson eram treinadores jovens, treinadores ascendentes na carreira, ou nem tão ascendentes assim, né? Tipo David Moyes, mas eram treinadores jovens, treinadores que não tinham, né? Tanto tamanho no mercado do futebol para pegar o United, e eram treinadores que então tinham essa dificuldade de ter uma liderança no clube. Os elencos foram envelhecendo, foi mudando o elenco, e acho que também o United se perdeu nesse processo de transformação do próprio elenco. Assim que aquela geração vencedora saiu, e nos últimos anos do Ferguson ela já estava envelhecida, o Rooney já estava nos anos finais, é, Ferdinand também, todos já estavam bem envelhecidos. E eu acho que se perdeu uma linhagem de liderança. Tem aquela famosa entrevista do Mourinho, quando ele treinava o United, que ele fala na herança do futebol, Football Heritage. Fala Football Heritage. Que eu acho fascinante a forma como ele explica naquela entrevista, assim, esse conceito, sabe? Que é justamente assim, você ter uma base, não apenas uma base de entrosamento, de elenco, de ideia de jogo, mas eu acho que principalmente uma base de relacionamento dentro do clube que são lideranças, saber em quem confiar, saber quem é que está dirigindo aquele barco. E o United perdeu isso, não tem liderança. Não tem. Então passou ali aquele momento pelo Solskjaer, veio o Ten Hag, com o Ten Hag também treinador jovem, aí um monte de holandês, não tem liderança. E há uma pressão muito grande, a torcida é muito grande, muita mídia, assim, é muito complicado. Eu acho que o novo treinador não faz sentido que seja um treinador no mesmo perfil de Rubem Amorim, Ten Hag, lá atrás o David Moyes. Eu acho que tem que ser um perfil de um treinador que, se não é um cara que já tem muito respaldo no mercado, porque não existe esse cara, e se existisse, o United não teria condição de trazer ele, de convencer ele, mas que seja um cara que pelo menos tenha muita personalidade e muita liderança, tenha um perfil de liderança. Eu acho que é Sim. isso que precisa. Mas eu não sei quem que seria. O mercado tem muitas opções. Tem aí os nomes fortes que estão sem times, tipo o Zidane. O Zidane não vai pegar essa barca, assim, né? Imagina até que ele tá apalavrado com a Federação Francesa para pegar a seleção depois da Copa. Então, assim, muito difícil. Agora, não deixa de ser uma demissão muito estranha. Eu acho que eles vão tentar o Maresca, e aí vão ver o que vai dar. Porque, tudo bem, não, a temporada passada o Amorim foi muito fraca, esse ano muito instável, alguns resultados muito ruins. Mas assim, por que demitir em janeiro? Assim, espera terminar a temporada. Assim, o que é tão urgente agora? Sabe? Os últimos passos não foram tão ruins. O Neto tá em sexto ali, tá ok na tabela. Não tem condições de almejar muito mais do que isso. Tá com o É. elenco que tem, né? Eu concordo em parte, mas eu acho que eu sou a favor de demitir, porque é tão ruim ver o United jogar. É tão horroroso ver o United jogar assim. Mas não É, é de realmente. hoje. É um prazer ver o United para ver onde é que o buraco vai, o fundo do poço, se ele vai continuar para baixo ou ele vai estancar e dali vai começar a subir, porque é o que tem acontecido com o United. E o Rubem Amorim, ele é demitido depois de uma fala que ele tem, que justamente dessa questão, né? Ele disse que ele veio para ser manager, ele não veio para ser coach. E ele bateu o Uhum. pé e foi bem direto para a diretoria. E depois disso ele é demitido no dia seguinte. Trazer o Maresca me parece um tiro no pé. Tu vai comprar essa É, briga de novo com um treinador que aparentemente saiu pelas mesmas questões no Chelsea, sim. apesar de ter uns resultados melhores. Mas o Rubem Amorim, assim, ele era bastante, o que se diz é que ele é bastante insistente no estilo de jogo dele.
Então, com aquele sistema de 3-4-3 ou 3-4-2-3-1, que é um sistema que ele jogava no esporte, mas talvez o United não tenha essas características, né, para Sim. jogadores com essas características para conseguir se sustentar. Eu vejo poucos nomes, assim, eu acho que os mais óbvios seriam o Maresca mesmo, mas não sei se pela relação seria legal, ou se ele é falado no Manchester City, ele talvez espere É, para o Manchester City acabar o contrato com o Guardiola. Também o Oliver Glasner, do Crystal Palace, que parece que desses que estão empregados na Premier League faria essa aventura, porque eu acho pode que ser. o que se especula é que ele está querendo dar esse passo na carreira e ele tem entregado muito com o Crystal Palace, Sim. mas ele, de novo, ele tem um estilo de jogo dele. Ele joga com três zagueiros no Crystal Palace, ele chegou e implementou o estilo de jogo dele no Crystal Palace. Pode ser que o Ruben Amorim tenha preparado o caminho para ele chegar. Mas também é um técnico desses que tem que se provar num grande clube, foi bem no Frankfurt, foi bem no, tá indo no Crystal Palace muito bem. E um nome fora, assim, da curva, assim, dos que já são mais falados, eu acho que poderia ser o nome do Xavi, em um certo sentido, porque é um nome Ah, não gosto desse nome, diferente. mas termina. É, é um nome diferente que vem para o United, é um perfil diferente que vem para o United. Eu acho que o United precisa, de certa forma, de uma mudança daquilo que ele vem buscando nos treinadores. Vejo muitos desses treinadores, o Maresca, o Glazer, como uma mesma aposta de um mesmo estilo de treinador que vem dando errado. O Xavi, ele tem um comportamento diferente, ele tem uma visão de jogo diferente, ele é um cara que, que ele já é experimentado, ele pegou um Barcelona já em crise, então Verdade. talvez é um cara mais humilde, mais maduro, né, do que o Maresca, Eu que é não um diria cara humilde, mas. é, mas no sentido assim, do Maresca, que é um cara que vai bater no peito e o Amorim, que compra briga direto, assim, mas acho que é um cara que pode se inserir naquele contexto e tentar trabalhar dentro do Manchester United de uma forma melhor, sabendo as limitações ali que são institucionais. E aí, sim, eu acho que Sim, precisa esse outro lado, né? São muitos técnicos com trabalhos horrorosos, assim, no sim. United. Então, a questão já é evidente que não é só campo, é mais contratações. E justamente essas contratações que são desastrosas, né? São contratações de jogadores de caráter duvidoso, digamos assim. Acho que Caráter duvidoso. o Xavi seria um nome fora da curva para tentar uma coisa diferente. É ainda uma tentativa. O United vai ser uma tentativa, mas é uma tentativa diferente. Eu acho que ele precisa sair dessa linha de pensamento de Sim. treinadores e buscar uma outra coisa. Eu acho que o teu pensamento é correto. Eu acho que seria interessante mesmo para o United olhar para outras ligas, olhar para treinadores de fora, para tentar uma alternativa, mas eu acho que o Chaves seria um péssimo nome. E vou te dizer por quê. Eu acho que a tua analogia está correta. Realmente o Xavi pegou o Barcelona num momento muito conturbado, né? Um elenco muito desequilibrado, institucionalmente também muito desequilibrado. Ele conseguiu ali arrumar a casa, né? Fazer um time com um padrão de jogo. Ganhou um Campeonato Espanhol em 2023, pouca gente lembra, mas o Barcelona ganhou antes de ter a sua grande temporada, sua ótima temporada grande, não, no ano passado. Mas o Xavi, primeiro, o Xavi conhecia muito bem o Barcelona. Ele conseguiu fazer isso porque ele conhece como ninguém lá os corredores, de La Masia. Ele conhece muito bem tudo que envolve o Barcelona, então ele conseguiu entrar e passar por momento conturbado, gerenciar os ânimos, as tensões naquele momento conturbado. Ponto um. Ponto dois. O Xavi, assim, eu sou fã do Xavi como jogador. Como jogador, eu te digo assim que eu sou realmente fã dele. Eu acho que ele é um jogador espetacular, um jogador subestimado, assim, um gênio do futebol. Como treinador, eu acho que ele é um cara muito xiita. Ele é um cara que não apenas foi o fiador do jogo do Guardiola, do jogo do Barcelona dentro de campo, mas eu acho que ele é também, ele acabou sendo uma espécie de ideólogo daquele tipo de jogo, até mais do que o Guardiola, até mais rígido do que o Guardiola. No que diz respeito a quais são os princípios que compõem aquele tipo de jogo, que é o jogo do tic-tac, o jogo posicional, enfim. Eu acho ele um cara muito rígido nisso. E isso foi um problema no Barcelona, que é, né, o solo desse tipo de jogo. Ele era muito insistente, o time jogava sempre da mesma maneira. Alguns talentos, eu acho, foram
comprometidos nesse processo. Ele é um cara que tinha dificuldade com os jogadores jovens, com os jogadores estrangeiros. Não com jogadores jovens, assim, jogadores estrangeiros, mas jogadores jovens estrangeiros deu um certo perfil, ou se deu um perfil mais bruto, mais individualista, mais criativo, jogadores assim que não estavam tão dentro daquele padrãozinho do jogador de La Masia, sabe? Então, o Xavi é um cara muito assim, sabe? Então, eu acho que foi um problema já no Barcelona. Na temporada seguinte dele, de 23 para 24, já foi bem abaixo, assim. Jogos ruins, jogo burocrático. A palavra para mim que define o modelo, o futebol que o Xavi coloca em prática é burocrático. É aquele estereótipo que a gente tem aqui no Brasil, principalmente os mais velhos têm, do futebol da Espanha, ou do futebol mesmo do Barcelona, né? Aquele jogo modorrento, sabe? Aquele jogo que você não pode dar um drible, o drible é um crime, sabe? Que é um estereótipo, isso é a pior manifestação daquele tipo de jogo. Mas o Xavi, infelizmente, é um cara que parece que reivindica, inclusive, isso. Então, assim, eu acho que pro United, que é uma outra liga, uma liga, assim, muito dinâmica, muito física. É muito mais difícil você jogar assim. O Guardiola acho que é um gênio, porque ele conseguiu, inclusive, entrar lá na Inglaterra e colocar isso em prática e fazer o City ser o time que é. Depois a gente vai falar do City. Mas eu acho que o Xavi não é o Guardiola. O Xavi não é o Guardiola. Então eu acho que seria ruim. Eu acho que ele ia ter muitas dificuldades de relacionamento, para tentar implementar a ideia dele, que é muito quadradinha, muito fechada. O United tem meio-campistas pesados, então tem jogadores de toque de bola. O United tem um elenco em geral pesado, jogadores pesados, Pesados. fisicamente pesados. Então eu acho que seria ruim. Mas, dito tudo isso, eu acho que se o United olhar para a Espanha, tudo bem, vou dizer um nome que é tão absurdo quanto o Xavi, até mais, porque não vai, né, não vai fazer isso. Mas eu acho que o Simeone poderia ser um nome interessante. É um cara de liderança forte, é um cara muito experiente, assim, é um cara que tem um perfil forte de liderança, é um cara que lida bem com recursos mais escassos, que lida bem com jogadores de um futebol mais pesado, mais combativo. Eu acho que seria muito interessante pro Simeone se desafiar na Inglaterra. E o United, eu acho que seria um ótimo cenário para ele. Um clube grande, um clube poderoso, mas um clube que precisa se provar, precisa batalhar. O Simeone gosta disso. Tem a ver, sabe? Tem a ver as duas coisas. Cara, não vai acontecer isso agora em janeiro. Mas acho que pro meio do ano. Olha, eu pagaria para ver isso, sabe? É, vamos ver. O United vai ter um bom problema aí pela frente para conseguir um técnico agora no meio da temporada. Vai assumir o Fletcher, que vai pegar como interino. No passado, o Van Nistelrooy já pegou como interino também, depois acabou indo para o Leicester. Mas me parece que eles querem alguém que seja só o coach, alguém submisso ali, que vá campo e bola, tática, não dê muitas opiniões sobre contratações. E nesse estilo, assim, parece que o United vai continuar no buraco, porque o padrão de contratação do United tem sido deixado muito a desejar. Sim. São jogadores com um certo perfil, cada treinador que chega precisa implementar um estilo de jogo com jogadores que não têm sua característica. Vai ficar difícil para o United. Já do outro lado, a parte que está brigando pelo título parece estar indo tudo bem com o Arsenal, né? Que num jogo arranhado, num jogo difícil, num jogo contra o Bournemouth que arrancou um empate com o Chelsea, por exemplo, time bem treinado, time bem estruturado, Bem dentro arrumadinho. de casa, chuvoso, clima frio, o Arsenal se provou, né? Acho que o Arsenal tem precisado se provar e tem se provado. Acho que é um Sim. time muito maduro, é uma construção de alguns anos que vem sendo com o Arteta. Me parece que é um time pronto para ganhar. Chegou o É. seu momento e eles não estão sentindo o peso disso, por exemplo, na Premier League. Um jogo com 2 gols do Declan Rice, do jogador favorito dos Gunners. Que jogador. Que jogador. E uma apresentação que foi boa, assim, foi boa. Abriu o placar assim mais extenso no segundo tempo, depois de um primeiro tempo mais encardido, mas conseguiu uma vitória bem importante, né, para se manter 6 pontos agora do Manchester City, ou seja, tem 2 rodadas de diferença. Convincente, né? Achei bem convincente. O Barça tá naquele momento, assim, de que o título tá deixando de ser um sonho para se tornar uma realidade. São 18 rodadas e 6 pontos na frente. Esse é aquele momento que o torcedor começa a ficar, meu Deus, está acontecendo. Está acontecendo. Porque assim, eu acho que o Arsenal teve alguns jogos ruins, umas atuações abaixo.
ali no final do ano, inclusive contra o Brighton. Não foi uma atuação tão abaixo, mas não foi uma atuação assim que você diga, nossa, esse time aqui vai ganhar, vai ser campeão. Mas mesmo nas atuações abaixo, o time venceu. O time venceu, pontuou, o time não perde. Dificilmente perde pontos. E aí, as últimas duas rodadas, essa contra o Bournemouth e a anterior contra o Aston Villa, o time jogou bem, bem, ganhando confiança. O jogo contra o Bournemouth é um jogo difícil, jogo fora de casa, jogo encardido. O Bournemouth é um time arrumadinho, vinha confiante depois do resultado contra o Chelsea e não fez um jogo ruim, o Bournemouth. Até abre o placar num vacilo do Gabriel Magalhães, que é amado pelo torcedor do Arsenal. Eu vou dizer que eu não acho o Gabriel Magalhães esse zagueiro todo, assim, Bom né? Eu sei que jogador. eu sei que o torcedor do Arsenal adora ele. Tem muita gente que fala, ah, melhor zagueiro da Inglaterra. Tudo bem, vamos lá. Mas ele entrega um gol, entregou o gol para o Evanilson, inclusive, brasileiro. Exato. E depois ele faz o gol do empate logo depois. E você vê assim que o Arsenal ele não perdeu o controle emocional da partida. Conseguiu se impor, consegue fazer o seu jogo. O Arteta consegue rodar bem o elenco, são muitos jogadores do mesmo nível. Esse jogo contra o Bournemouth, ele entrou com um ataque praticamente diferente. Ele entra com o Martinelli e o Mandueque, que jogou muito bem, inclusive. Bem insinuante, faz a jogada do gol do Gabriel Magalhães. O Gyökeres que tá sempre inicia, a gente não sabe até quando, né? Porque já deu a paciência com o Vai. Gyökeres. Acho que estando bem, o Jesus vai tomar a vaga dele. Tendo Vai uma tomar. E o sequência. Havertz voltando também. E aí depois do segundo tempo, assim, dois golaços do Rice. O Rice jogando no meio de campo. Contra o Brighton, ele tinha jogado na lateral. E ele já tinha dado uma dinâmica bem criativa ali na ala direita. Mas ele no meio de campo, ele ganha espaço para bater em gol. E eu acho ele um jogador muito diferente. Assim. Talvez seja o melhor jogador do campeonato. E mais um ótimo jogo do Odegaard. Terceiro jogo seguido do Odegaard ditando ritmo no meio de campo. Assim, condutor de bola, maestro. 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 Então Ele assim, dá. eu achei assim, bem convincente. E agora com 6 pontos na frente, assim, tá muito assim no horizonte. A taça já tá aparecendo no horizonte. Assim. Sim. Agora, não pode dar uma dessa, né? Tem que seguir nessa toada. O Arsenal tenta. É coisa de campeão, né? O Magalhães ele entrega um gol e poucos minutos depois a bola sobra no pé dele, ele limpa para ele chutar, fazer o gol, É, retomar a confiança, acabar com qualquer ali desespero na defesa. É uma coisa que acontece com o time que tá para ganhar, né? Não é, adianta. É o time que as coisas dão certo, acabam, a bola sempre sobra para algum jogador deles, mas não é só isso, é um time muito competente. Como tu disse, o Odegaard, assim, cara, um camisa 10 é um maestro, assim, jogando Registra. bola, Palavra que eu queria, registra. regista, jogando o meio-campo, muito bom. Particularmente, eu gosto do Merino também, ele dá uma dinâmica. Tem sempre alguém para substituir numa altura, assim, num Sim. patamar muito, muito semelhante. Os pontos, como tu disse, Madueke e Martinelli, muito insinuantes para cima sempre. Então, é o Arsenal que está completo, assim, tem tudo para ganhar, tá assim, precisa manter essa regularidade, o que é difícil. Mas É, isso que tu tá falando, eles não têm perdido pontos, eles dificilmente perdem o jogo, ou empatam, ou ganham. Eles têm sido muito superior, assim, muito resiliente nos jogos. Talvez agora, se aprofundando uma fase de mata-mata de Liga dos Campeões da Europa, talvez ali o calendário, alguma é. questão possa prejudicar eles, mas aparentemente não, eles estão levando bem essas duas competições, mas é o time que não vem falhando, diferentemente do Manchester City, que é o time que geralmente esses papéis eram invertidos, né? Quem dava essas Exato. tropeçadas nos últimos anos era o Arsenal. Sempre um time muito bom, pronto, mas faltava esse clique a mais. E agora com o City, que jogou um bolão, jogou um primeiro tempo assim, que deveria ter dado uns 2-3-0 para o É, City, mais ou menos. Fez um gol, tentou continuar no segundo tempo, melhorou o Chelsea com a entrada do André Santos e conseguiu fazer um empate no final, né? Tirando 2 pontos do City, um empate em casa. É um adversário difícil, obviamente. O Chelsea tem esse quesito de tirar ponto dos outros concorrentes, porque tem um time muito forte, mas era um time que estava sem treinador, estava com interino, então poderia ele ser precisa a ganhar, precisa situação de ganhar. tu ganhar. Mas o City dá essa tropeçada, né? Uma tropeçada de uma forma um pouco frustrante, porque jogou muita bola, né? No primeiro tempo, assim,
a gente estava conversando em off, assim, durante a partida, a diferença desse time do Guardiola para os outros, eu particularmente não gostava de assistir o City, porque era aquele jogo, assim, que dava sono tu assistir. Era muito toque de lado, um silêncio no estádio, aquela coisa. Esse City não, esse City é muito objetivo. É muito objetivo. É roubou a bola, toque para frente, chute no gol. E é muito bom de ver o Haaland jogando, o Cherki jogando, o Foden jogando. Depois Reinders, né? o Mais uma partida muito boa dele. Reinders, o Jeremy Doku, depois entrando no segundo tempo, assim, ó, Tudo bem. imparável, imparável. É um pouco triste pro City, mas parece que tá chegando a vez do Arsenal, né? O City, o que que precisa o City, será, para manter essa constância? Será que realmente é uma questão de elenco? Eu não sei muito bem dizer se é uma questão de elenco. Tem agora a recuperação, o Rodri voltou a jogar, né? Mas perdeu o Gvardiol para a zaga. Então, É, acho que são muitas lesões na zaga, né? Eu é, acho que a instabilidade do Arsenal nos últimos anos, eu acho que ela vinha talvez muito por tensões emocionais. Eu acho que o time acabava sentindo alguns momentos chave de pressão da temporada. Jogos que você precisa confirmar o teu favoritismo, jogos que tu precisa pontuar, como esse contra o Bournemouth agora, fora de casa, um time que quer ser campeão, tinha que ter ganhado mesmo. Ou o jogo contra o Brighton. O Arsenal acabava vacilando nos últimos anos. E o City, com todo o seu poderio, né? Eu acho que o poderio técnico do City ainda é bem superior ao do Arsenal. Acabava passando por cima toda a confiança, os anos de vitória do City pesavam. E eu acho que agora essa balança de estabilidade inverteu. Não tanto por uma questão de confiança, de emocional. Eu não acho que é esse o problema do City. E também não acho que é tanto uma questão de elenco. Eu não acho o elenco do City que faltam peças, por exemplo. Acho que o City tem as peças que precisa. Ele não é um elenco tão redondinho, tão encaixado quanto o do Arsenal. Poxa, o Arsenal ele muda todas as peças do ataque e ele não perde qualidade. Ele joga com o Trossard ou o Martinelli. Aí joga o Mandueque ou o Saka. Né? No meio de campo ali você vai variando, você tem o Zubimendi, aí não joga o Merino, joga o Rice, aí não joga o Timber, ele puxa o Rice para direita, assim, ela tá muito encaixado, aí entra Gabriel Jesus, tá voltando o Havertz agora, muito encaixado, todos no mesmo nível. Eu acho que o City não tem essa distribuição toda, mas tem as peças que precisa. Eu acho que o problema do City, no que diz respeito à estabilidade que um campeonato de pontos corridos demanda, é a continuidade mesmo do modelo de jogo do Guardiola. São muitos jogadores novos, jogadores fazendo seus primeiros anos na Premier League. Eu acho que requer assim, um certo grau de entrosamento, de continuidade, que inclusive, eu acho que o modelo do Guardiola demanda isso, que faz com que às vezes você perca pontos bobos. Esse ponto contra o Chelsea, os dois, na verdade, não só o ponto contra o Chelsea, mas contra o Sunderland também. São jogos que o City tinha que ter ganho, pelo que foi o jogo. Tudo bem, contra o Sunderland foi um jogo pior, o Sunderland teve algumas chances, mas assim, o goleiro do Sunderland foi o melhor em campo. Eu acho que muitas vezes, talvez por faltar essa continuidade, os jogadores do City às vezes tomam decisões precipitadas no jogo. Mesmo jogadores muito técnicos, muito bons, como o Cherki, como o Bernardo Silva. Esse jogo contra o Chelsea, sim, também foi claro. O City, dos 15 minutos do primeiro tempo até o final do primeiro tempo, ele poderia ter matado o jogo. Ele dominou, ele empurrou o Chelsea, fez 1-0. E aí teve uma ou outra chance, mas teve muitas circunstâncias no campo de ataque que os jogadores acabavam, sabe? A dar um passe quando não é para dar, sabe? Um lançamento que não é. Assim, parece que falta uma sintonia ainda entre esses jogadores para o time ser tão dominante quanto ele pode ser, porque eu acho que ele tem um pico que é maior que o do Arsenal, maior que o de qualquer time na Inglaterra. Mas vai precisar de continuidade. O é, Bernardo Silva, o Bernardo Silva, ele joga, acho, numa faixa de campo que não é que é nova para ele, mas ele joga um pouco mais atrás. E eu acho que às vezes ele, pelo menos nesse jogo contra o Chelsea, assim, ele tomava a decisão errada, assim, faltava um entrosamento com o jogador que ele estava combinando jogada. Ele fez uma boa partida, mas é o tipo de jogador, eu acho, que acabou quebrando um pouco o ritmo em algumas jogadas, sabe? sim, eu acabei percebendo isso que tu falou durante o jogo, e eu acho que tem esse fator. São jogadores novos chegando no primeiro ano de uma liga diferente, num clube diferente, e jogadores, às vezes, jovens. Eu percebi isso muito no Cherki no segundo tempo, quando o Sim. Chelsea atacou mais e deu mais espaço para o City ir por um contra-ataque, ir por uma transição ofensiva.
e muitas vezes a bola caiu, pelo menos umas 2 ou 3 vezes seguidas caiu no pé do Cherki e ele tomou uma decisão errada, ele perdeu a Uhum, bola. Inclusive em alguns lances até observando o Haaland um pouco assim frustrado porque não uhum, dava continuidade. Então foram 1, 2, 3 lances que talvez aquele City, por ser um pouco mais experiente, já está mais habituado a ganhar, aquele sim, City não perderia essas oportunidades. E agora, com esses novos jogadores, ainda, né, tem que se dar o luxo de perder realmente. Talvez precise dessa experiência para poder chegar num nível de campeão, tal como tá. Chegou o Arsenal, né? Errando muito. Então, exato, me chamou muita atenção isso. E agora que tu falou, eu acho que a gente percebe a mesma coisa no jogo. Tem uma questão assim também de maturidade enquanto equipe, né? A equipe exato, junta não exato. tem, vai tropeçar ainda. Talvez é uma coisa que é muito mais fácil para um cara que chega no Arsenal ali, no Eze, que chega no Arsenal que está há 4 anos jogando junto, né? Então, É. é, acho que essa questão é um fator principal, assim, para o City É, não tá e conseguindo mesmo, ter os resultados. mesmo jogadores que já estavam lá, como o Bernardo Silva, como o Foden. O Foden ele Sim, joga numa parte de campo agora parecida com a do Cherki, né? O Cherki em um lado, ele no outro. Mas eu acho que ele também cometeu esse erro que o Cherki cometeu em alguns lances, que é aquela coisa, você acelera a jogada ou não, você corta pro meio, você lança pro Haaland que vai estar lá fazendo o facão ou não. Tem um lance, que se não me engano é o Foden que comete esse erro. Que é no segundo tempo, assim, gente, assim, ele tá entrando, eu acho que é um contra-ataque, porque a defesa do Chelsea tá exposta. E aí tem um jogador entrando, assim, no flanco, livre, livre. É, era só largar. E aí ele tenta dar bola pro Haaland. E sim. aí eu acho que o goleiro pega, assim. Mas assim, o cara tava livre no flanco, era só abrir lá. Assim, claro, o lance é muito rápido, é fácil eu falar aqui, né? Sentado, falar, é só fazer isso. Ali é muito rápido, questão de segundos. Mas assim, é o tipo de lance que se o time tá entrosado, tem sintonia, tá jogando junto, tá acostumado a passar por esses momentos de pressão junto, ele dificilmente teria errado. E o Foden é um cara que tá há anos no City. Mas também para ele é novidade jogar com esses caras, né? Jogar com o Reinders, jogar com o Cherki, jogar com o Nico Gonzalez. Agora jogou o Rodri, mas o Rodri voltando da lesão. O Rodri que E- sentiu o jogo também um pouco no segundo tempo, a intensidade do jogo. Mas ele Então, já é deu tudo a isso. tônica do jogo de novo, né? Bah, Não, é, ele é craque, né? Ele é craque, craque, assim, jogador é, espetacular. o City vai precisar agora se reinventar de novo na zaga. Se fala de algumas contratações que pode fazer para repor essa peça, mas por enquanto é o que tem o Guardiola para tentar continuar no cangote do Arsenal. E um outro time que está tentando se reencaixar com suas peças de maneiras um pouco diferentes é o Liverpool, que empatou fora de casa com o Fulham. Conseguiu um golzinho no final, fazendo o 2-1. Parecia que é a vitória, gol do Gakpo. Porém, não foi o que aconteceu no lance seguinte. O Reed, no primeiro toque na bola dele, solta um pombo sem asa lá no ângulo, um Na golaço forquilha. assim, na forquilha, e tira 2 pontos também do Liverpool, que vem tentando se organizar sem Salah, né? Ele jogou de uma maneira que me chamou bastante atenção, sem pontas. Um time que entrou sem pontas e justamente o que me chama atenção é, eu acho que é um ponto falho do Liverpool. O Liverpool foi por centroavantes no mercado de transferências, foi por meio campo e acabou entrando com Wirtz, com McAllister, Gravenberch, o Jones, Szoboszlai e 100 pontos. Era o Olha, Gakpo ali, que eu não vou dizer que o Gakpo ele não tem uma característica de ponta, né? é. E aí perdeu o Luiz Dias, não foi atrás, o Salah está na Copa das Nações Africanas, não tem quem botar. E ficou um time que tocava, tinha muito o domínio do jogo, porém faltava criação, o Liverpool Burocrático, né? não conseguia acessar o Fulham. Então me chamou bastante atenção essa formação com muitos meio-campos, mas ao mesmo tempo sem criação, sem conseguir penetrar na zaga do Fulham. Será que eu fico pensando, acho que gastaram muito dinheiro com o centroavante, com o Wirtz também. Eu não sei se o Liverpool vai para o mercado agora de inverno atrás de ponta, e me preocupa um pouco isso. Eu acho que as más línguas vão dizer que o Liverpool jogou com quatro volantes, né? E eu acho que dá para dizer que o Liverpool se tornou a sua sombra. O Liverpool se tornou a sua sombra. Sombra se conceito na psicologia que assim, é meio que o teu oposto, assim, tudo que tá, sabe, debaixo do tapete, tudo que é sombrio, tudo que é monstruoso, no que é luminoso, que aparece para a consciência.
É a sombra. O Liverpool se tornou sua sombra. O Liverpool era o time da intensidade, era o futebol heavy metal, futebol rock and roll. Era da intensidade dos pontos, do Van Dijk dando balão pra frente, o Mané pegando e fazendo gol, sabe? Salah, quando tinha o Firmino, aí depois Luiz Dias, até o Darwin Nunes, né? Do seu jeito fazia seus golzinhos. Era um time de intensidade, né? Errava cinco, mas fazia um. Errava sim, mas fazia um, e o um que ele fazia era da vitória, né? Então, assim, esse era o Liverpool. O Liverpool se tornou um time que joga com quatro volantes, cinco meio-campista. Um time burocrático, um time lento, um time previsível, sabe? A gente até comentou, né, no último programa, assim, que o Ars Lost estava tentando encontrar uma identidade nova, né? Finalmente colocar a ideia dele em prática, né? E não dar continuidade àquilo que o Klopp fez por tantos anos. Mas eu acho que a gente pode chegar à conclusão, agora que nós estamos em janeiro, que a janela de verão do Liverpool foi um desastre, um desastre. O Liverpool cagou o seu elenco na janela de verão. Ele se desfez do Darwin Nunes, se desfez do Luiz Dias, e ele trouxe dois centroavantes, caros, bem caros, e trouxe um meio-campista também caro. Três jogadores com características pouco, pouco condizíveis, vamos dizer assim, com o modelo que a gente está acostumado a ler. Né? Jogadores mais lentos, jogadores mais pesados. No caso do Virtus, não tanto um jogador pesado, mas certamente um jogador mais lento, jogador de condução de bola. Um cara que tem talento, eu gosto do futebol dele, né? Principalmente dele no Leverkusen. Até fez um gol de novo, né? Um gol que colocou em xeque aí o VAR, né? A nova tecnologia do VAR, porque eu até vi essa informação, uma informação meio curiosa, de que. Travou, acho. Não, voltou. De que e esse gol seria anulado em vários outros países, dado o VAR que eles têm. Mas o VAR Pela, agora tem. pela linha do gramado estava impedido, mas pela linha do VAR tava legal. Não sei se quem cortou a grama cortou errado, mas pela linha o pé do Virtus estava na frente, era o que a imagem mostrava, Assim, né? eu tenho que é uma nova versão do VAR, alguma coisa assim, um novo VAR. E aí nesse VAR ele não estava impedido. Bom, mas assim, o fato é que o Virtus, assim, por mais que tenha feito mais um gol, não fez grande partida. É. Eu acho que assim, o elenco do Liverpool ficou muito descaracterizado. Qual que é a característica de jogo mais frutífera para esses jogadores do Liverpool? Ninguém sabe. Ninguém Hum. sabe. O Liverpool tem um monte de meio-campistas, são bons meio-campistas. Mas como eles vão encaixar numa ideia de jogo coletivo que pode disputar o pico da Europa? A gente não sabe. O Liverpool tinha um modelo. Por que se desfez do modelo? Por que não buscou nenhum ponto? Agora a gente está em janeiro, a gente pode perguntar isso. Por que não trouxe nenhum ponto para o lugar do Luiz Dias? Por que não trouxe, sabe, um centroavante mais dinâmico, não tão pesado? Tudo bem, o Ekitike faz uma ótima temporada e tal, é um jogador dinâmico. Mas assim, não, eu vi muita gente comparando ele com o Firmino até. Gente, não, não, pera, É. calma, sabe? Outra É. característica. Eu fico pensando no Virtus enquanto, assim, de certa maneira, um fator Virtus, que eu acho que ele representa muito bem. Se ele não é aquele tipo de jogador que alguns clubes se sentem pressionados a fazer um negócio com ele. Porque ele é um cara que apareceu muito bem no Leverkusen. Ele Sim, provavelmente tinha outras propostas de outros clubes. sim, Só que ele é aquele tipo de cara que, se certo clube não vai atrás e não faz uma proposta e depois ele figura muito bem em outro clube, ele vai para outro clube e estoura, isso recai um peso sobre o próprio clube que não contratou. Então ele me parece que há um peso no mercado de certos é, jogadores que tu tem que fazer uma proposta. O cara, o Wirtz, ele não tem uma característica do Liverpool. Ele não é aquele meio-campo box to box que preenche todo o campo. não Não, ele é. é um 10, ele joga atrás dos atacantes. E o Liverpool mesmo assim foi atrás, porque se não fizesse uma oferta por ele, ele iria para o Bayern ou iria para o Real Madrid e talvez jogaria muito mais no Bayern, no Real Madrid já não sei tanto, mas e No aí Barcelona, recairia talvez. e que recairia esse peso sobre, por que que tu não foi atrás desse jogador? Eu acho que Sim. tem uns jogadores que tem esse fator Virtus, assim, eu acho que os clubes meio que se obrigam atrás deles, porque senão os outros clubes vão ir e pode ser que ele dê certo nos outros clubes, mas que ele não tem nada a ver propriamente com o teu estilo de jogo do teu clube. É uma questão de se pensar, Sim. porque foi atrás desses jogadores, talvez o Isaac
um pouco menos, porque o Liverpool, de certa forma, precisava de um centroavante, sempre jogou com centroavante, mas também de uma característica um pouco diferente, assim. É, eu acho que o Liverpool, se o United tinha 3 jogadores no top 10 de jogadores mais caros da janela, o Liverpool também tem. Só que não se fala tanto porque a gente sabe que o Isaac é melhor do que o Matheus Cunha, do que o Wirtz é melhor do Sim, que o Mbeumo, né? Nenhum deles está figurando o que poderia ser o Ekitike um pouquinho mais, mas a gente sabe que esses jogadores têm mais qualidade, né? E sim. talvez numa instituição um pouco mais organizada do que o United. Mas de fato o Liverpool assim decepciona bastante, um jogo muito ruim assim, e o Fulham fazendo o seu futebol. O Fulham é um time de meio de tabela, é um classe média ali que se reforça bem, tem um time bastante coeso, né? Então fez o seu dever de casa e empatar com o Liverpool, que era o que conseguiria assim. Aí tem É, avançado um pouco na tabela, um bom trabalho de muitos anos assim. Mas o Liverpool, acho que mais uma vez eu fico pensando, deveria ter ido atrás de pontas. Eu não sei se vai nessa janela, porque já gastou bastante. agora E, na tam, janela de janeiro é difícil. e também não vejo muitas soluções para eles agora, assim, né? Talvez para a próxima janela, talvez pegando uma estabilidade ali de Vinícius Júnior, de Rodrigo, que são bem caros, mas são É, jogadores que, ao meu ver, por exemplo, o Rodrigo tem mais perfil do Liverpool do que alguns outros jogadores. eu acho que Mas, o resto da temporada do Liverpool é temporada para o Arne Slot tentar encontrar essa ideia de jogo. Qual que é a ideia de jogo que vai ser, que vai fazer esses jogadores encaixarem no jogo coletivo competitivo? Essa é a missão do Liverpool para essa temporada. Isso é o que eu espero ver do Arne Slot nos próximos 6 meses. Eu não espero que ele consiga ganhar uma grande competição. Sabe, competitividade, claro, eu não espero que ele jogue tão mal, que ele desempenhe tão mal. O investimento foi alto para isso, mas assim, essa é a minha expectativa, que ele encontre um novo horizonte de futebol para o Liverpool. Eu concordo totalmente com a tua análise sobre o Virtus. Eu acho que ele é bem esse tipo de jogador assim, que surge, que tem um hype. Ele é um cara que tem um estilo de jogo sedutor, vamos dizer assim, né? É um jogador técnico e tudo mais. Só que eu acho assim, o Liverpool nunca foi um time, nunca foi não, mas pelo menos o Liverpool vencedor, o Liverpool dos últimos 10 anos, não era um time que cometia esse tipo de negócio, que caía nesse tipo de sedução. No passado já foi. Lá atrás, quando eu trouxe o Andy Carroll, lembra do Andy Carroll, centroavante? Era esse tipo de jogador aí, né? Sabe? Trazia esse tipo de cara. O Liverpool dos últimos 10 anos, o Liverpool do Klopp, não era assim. O Liverpool do Klopp era um time que sabia muito bem aonde investir, em quem sim, investir. E trazia muitas vezes jogadores com pouco hype, jogadores até meio desconhecidos, como o Wijnaldum, meu sim, feminino, né? O sim. Salah, o Mané. Se bem que o Mané tinha um certo hype no Southampton, mas Não, mas assim, eram jogadores de um estilo muito específico e depois a remodelação, quando tiveram que renovar um pouco o time, porque o Mané, Firmino e Salah já estavam. A busca era nisso. Eles erraram em alguns nomes, mas era muito nítido que era um perfil exato de jogador só para colocar no lugar. exato. E até conseguiu fazer essa renovação. Acho que o Liverpool faz aquele grande time ali de 18, 19, né? Que tinha o Wijnaldum, o Henderson, Milner, e o trio ali de ataque, né? Os laterais, o Arnold, o Robertson. Aquela base, e o Liverpool consegue renovar aquela base depois de 2020. Tem aquele time de 2022 que, pra mim, talvez tenha sido o melhor time do Klopp em termos de desempenho, que não ganhou. O time que chega em todas as finais e perde todas. Mas era um grande. Acho que ali tinha um ótimo time com o Thiago Alcântara no meio de campo. Gênio da bola, subestimado, o É, Thiago Alcântara. Os deuses nerfaram o Thiago Alcântara, porque ele jogava demais. Mas o Liverpool conseguiu renovar, conseguiu fazer essa transição com contratações cirúrgicas. O Thiago foi uma delas, o Luiz Dias foi uma delas. Darwin Nunes, em certa medida, também. E agora não se sabe Deus por quê, né? Na metade do ano, vindo de um grande título da Premier League, conseguindo igualar os títulos do United, que era um feito que o torcedor do Liverpool queria. Aí resolve fazer todos esses investimentos, trazer esse jogador que não tem a característica do clube, assim. Olha, até agora eu acho que a gente lamenta, é uma pena. É uma pena pro Wirtz e é uma pena pro Liverpool, porque esse casamento não tá dando certo. sim. E o Liverpool agora pega o líder do campeonato, o Arsenal, no Emirates.
é uma batalha difícil pro Liverpool, mas pode dar aí um trabalho também pro Arsenal, mas pelo jeito que vem jogando dentro de casa, eu não sei se vai conseguir segurar. O destaque final, Diego, da rodada, da 20ª rodada. Meu destaque final vai para o atacante brasileiro Igor Thiago. Centroavante que eu confesso a vocês que até pouco tempo atrás não tinha a menor ideia de quem era. E agora eu já estou mais familiarizado com o futebol do Igor Thiago. Pô, o Igor Thiago fez 3 gols de centroavante. Gols de centroavante. Gol de quem sabe. Um gol de cabeça, um outro pegando uma sobra do atacante, que ele só tira do goleiro, e o outro gol, assim, de quem sabe, porque ele pega o campo aberto, ele corre livre, conduzindo a bola, chega na frente do goleiro e dá um tapinha por cima. Gol de quem sabe. O Brasil não tem centroavante certo para a Copa daqui a 6 meses. Por que não ficar de olho no Igor Thiago? É jovem, 22 anos. Eu até vi uma entrevista dele contando um pouco da história dele para a ESPN. Ele surge no Cruzeiro, quando o Cruzeiro estava na Série Sim. B. E daí ele vai para a Europa, acho que ele vai para um time pequeno, de um time menor da Europa, e depois As passagens dele é Ludogorets e depois no Ludogorets. Clube Bruges. Daí Isso, ele vem pro Ludogorets, Clube Brentford. Bruges e aí Brentford. Eu não estou dizendo que ele é a solução dos problemas do ataque do Brasil. Até porque eu acho assim, se nós tivéssemos um jogador aqui no Brasil fazendo gol, um monte de gol, pelo Goiás, a gente não ia estar dizendo para levar esse cara para seleção. A gente ia ficar, esse cara talvez seja bom. Então por que a gente vai levar um cara do Brentford como solução? Eu penso um pouco assim. Não que não se deva olhar para ele, mas assim, vamos com calma. O cara tá jogando no Brentford, time Sim. pequeno. Mas, dito isso, é um destaque. Eu gostei do que eu vi dele até agora. Sim. Pintou um 9 da seleção, o Igor Thiago ou o Igor Jesus tem mais essa vaga? Porque o Igor Jesus, ele não vem fazendo tantos gols assim como o Igor Thiago, mas ele vem jogando muito bem, ele vem sendo convocado e respondendo bem na seleção brasileira, e também ele vem se acostumando a grandes momentos ali no jogo contra o PSG, ele que marca o É. gol no Mundial. Parece um cara mais pronto. Não que o Ancelotti vai jogar com o 9, mas porque ele parece estar jogando com dois centroavantes mais móveis, né? Tanto o Matheus Cunha quanto o João Pedro, mas numa alternativa para entrar no decorrer de um jogo precisando de um 9 camisa 9, Igor Jesus ou Igor Thiago. Eu acho que o Igor Jesus se provou mais até agora, né? Foi campeão com o Botafogo, chegou bem no Nottingham, mas eu boto mais fé no Igor Thiago. Pelo perfil dos jogadores, jogador mais de definição. O Igor Jesus me parece que a gente já viu o máximo dele. Sim. Me parece que o máximo dele é isso que a gente tá vendo. Que é um bom jogador. Bom jogador. Bom, Mas assim, deu. Deu. O Igor Thiago não. O Igor Thiago a gente não sabe ainda o pico dele. Pô, ele tá tem fazendo vinte e bastante quatro gol. anos. 24 anos, ele faz gols de várias formas. Daqui a pouco ele pode ir para um time maior. A gente não sabe aonde ele vai chegar. Então eu Sim. boto mais fé no Igor Thiago. Mas são dois nomes aí que, para a Copa desse ano, tá muito em cima da hora, né? Seria muito para preencher um elenco ali. Vamos ver se a É. gente vai ter um jogador do Brentford, o Goiás da Premier League, segundo o Diego, na Goiás seleção. da Premier League, exatamente. O meu, o meu destaque vai para a ponta de baixo da tabela, o jogo entre o Wolverhampton e o West Ham. O Wolverhampton conseguiu sua primeira vitória, mas como diriam, cuidado, seu time não melhorou, seu time ainda não jogou contra o West Ham. Essa é a questão. O West Ham que vem, o Wolverhampton conseguiu a primeira vitória dentro de casa, bem convincente, e o West Ham vem por água abaixo com um treinador que é o Nuno Espírito Santo, que teve uma ótima passagem no Wolverhampton, foi onde ele despontou para o mundo inglês ali, depois foi para o Tottenham. Agora vai pegar o Nottingham Forest, o time que ele estava muito bem, e ele pode ser demitido justamente nesse jogo contra o Nottingham Forest. Então pode ter mais uma dança das cadeiras aí do Nuno Espírito Santo, mas tem um fator que eu acredito que é um ponto em comum, é uma teoria que eu tenho entre o Wolverhampton e o West Ham, que é o ponto de declive dessas duas equipes. Esse ponto de declive se chama Julian Lopetegui, tá? Julian É verdade. Lopetegui. O Wolverhampton era um time que Destruidor de sonhos. destruidor de sonhos, de equipes, assim, de padrões. Porque o Wolverhampton era um time que
era um time bem coeso com aqueles portugueses, né? João Uhum. Montinho, chegou a contratar os jogadores do Porto, muito jovens, então era um time assim bem organizado, assim, com o Nuno Espírito Santo. Depois dessa saída, teve alguns tropeços e chega o Lopetegui e ele chega para salvar o Wolverhampton, bem dizer, né? No meio da temporada e ele tem uma janela de transferência que ele leva uma gama de jogadores assim do perfil do Lopetegui, o Pablo Sarabia, que estava no PSG, o Diego Costa, que depois veio para o Grêmio. O Diego Costa Uhum. sem clube, ele vai para lá para tentar salvar. Eram jogadores meio estranhos, assim, e tanto que ele fica, questão de 27 jogos, eu acho, no Wolverhampton, é É mandado pouco, é embora. bem pouco. O time era horroroso. O time, assim, o time tava mal, mas com ele o time piorou. Aí depois de Sim. um tempo, o West Ham, que tinha um projeto bem legal, o David Moyes era o técnico, era o treinador, depois saiu, o Declan Rice foi vendido, houve um desmantelamento ali, mas eles vinham contratando jogadores com uma certa característica, né? Numa oportunidade de mercado, o Ward Prowse, que veio do Southampton, né? Um cara experiente, batedor de falta. Compraram o Edson Álvares do Ajax, o meio-campo mexicano. O Kudus veio do Ajax também, que agora está no Tottenham. E foi fazer um trabalho coerente. E chegou o Julian Lopetegui depois, né, para assumir. E o Julian Lopetegui simplesmente, não sei se é exatamente ele, mas na gestão dele ali veio nomes assim absurdos. O Guido Rodrigues, o argentino, aquele que jogava no Betis, um volante duro. O Fulcro, que assim, todo mundo sabe que ele só metia gol no Borussia Dortmund porque ele estava inspirado, iluminado. Não é um jogador para tu ter de titular É, do é. teu time, né? Então, ele começou a trazer jogadores também. O Carlos Soler, que estava no PSG, sem jogar, até hoje está emprestado em alguns clubes, acho que está na Real Sociedad. Então, o Julian Lopetegui, ele trouxe jogadores. Os times tinham um padrão de contratação coerente. Julian Lopetegui chega, traz jogadores completamente aleatórios, bagunça esses times. Ele fica 27 jogos no Wolverhampton, acho que fica 24 no West Ham, ou seja, ele conseguiu ser pior. Ele Pior ainda. estragou esses times, porque esses jogadores até pouco. No Wolves já saiu, mas por exemplo, o Guido Rodrigues ainda tá no West Ham, entendeu? Ele estragou os dois times e agora o Nuno Espírito Santo vai ter que trabalhar, recolher os cacos. Não sei se vai conseguir, porque é um técnico também que demanda um certo tempo para Mas botar resta um. a seguinte pergunta, então. Qual próximo time Julian Lopetegui irá destruir? Ele é um Não, destruidor de sonhos. ele tá destruindo a incrível seleção do Catar. Ele é técnico da seleção do Catar. Ele está de olho no mercado agora, assim. Qual time eu vou É, arruinar? por enquanto ele tá lá de técnico da seleção do Catar, ninguém quis ele, assim, né? Depois Mas só daquela. uma nota de rodapé no teu comentário. O Nuno Espírito Santo tem todo o perfil de treinador que vai parar no Brasil uma hora ou outra. Anote. Uma hora ou outra, um Vasco da vida virou saco, tá com dinheiro, sei lá. O Isso, John isso. Textor do Botafogo vai buscar Nunes Espírito Santo. Anota, é a cara É, do cara. treinador. Se vai, pode dar muito certo, pode ser relaxado. Cara, mas tu sabe que os trabalhos dele no Wolverhampton ali, no Nottingham Forest, foram muito bons, muito bons. E é um Foram estilo de bons. jogo meio reativo, assim, um contra-ataque. Mas no Tottenham não vingou, e agora também no West Ham, mas também o West Ham muito mal, assim. O timezinho do West Ham é bem É, limitado. bem Mas limitado. ele tem toda a cara, realmente, de quem vai parar no Brasil, assim. Não me surpreende o Botafogo não ter ido atrás dele. Uma hora isso vai acontecer. É questão de Uma tempo. hora vai acontecer. É isso aí. Certinho, o final do episódio 2. Voltamos na próxima semana com mais uma ou duas rodadas de Premier League para repercutir a briga pelo título, os principais clubes, as transferências, por que não? Porque agora começa a janela de inverno. Então, Verdade. o Inversão de Jogada vai ficando por aqui. Até a próxima. Diego, tchau, tchau. Tchau, valeu. Show, ficou muito bom. Vamos parar a gravação. Ih, oh, ele tem a cara de quem